Olá, amigos e amigas da iMarkets Live. Para começar da melhor forma nesse mundo, iremos aprender sobre a incrível história do mercado Forex. Iremos falar das origens e sistema monetário e como surgiu o nosso sistema monetário atual, com o propósito de aprender como podemos tirar vantagens desse mercado e ganhar dinheiro. Antes de iniciarmos, deixe eu me apresentar. Eu me chamo Jefferson Miranda, sou educador internacional e investidor. Alguns de vocês podem me conhecer da grade de programação e ensino iMarkets Live TV. A partir desse momento, irei ser o seu guia e lhe ensinar passo a passo como você pode criar habilidades e conhecimento para poder mudar a sua vida nesse mercado, assim como eu mudei a minha. Os 3 pilares essenciais para você ter sucesso nesse mercado é ser ensinável, ser paciente e ter disciplina. A partir desse momento, tome notas de tudo o que vai ser passado nesse e nos próximos vídeos. Isso é muito importante para o seu aprendizado. E lembre-se, eu sou um estudante, sempre. Vamos nessa? O que deverão saber ao terminar essa classe é o seguinte: aponte todas as perguntas e ao final do vídeo assegure-se de contestá-las. Para contar a história do Forex, vamos começar pelo sistema de trocas. No sistema de troca, as pessoas trocavam bens por serviços, como animais, habilidades e talentos, sal e até mesmo pessoas. No sistema de troca, as pessoas trocavam aquilo que não necessitavam por aquilo que elas queriam. Um exemplo, suponhamos que um carpinteiro esteja fazendo negócios com um caçador. O carpinteiro pode trocar a favor de reformar a casa do caçador em troca de um animal que aquele caçador teve em sua caça. Esse sistema foi no início muito fácil de se estabelecer, porém esse sistema estava cheio de problemas. Imagine ter algo que ninguém queria. Outro problema era a validade do produto que você tinha em mãos. Um exemplo, você não iria receber dinheiro se tivesse frutas podres. Outra questão era intercâmbio justo. Nem sempre ambos lados saíam na vantagem através de uma negociação. Outro problema era fazer negociações pequenas. Geralmente valia mais a pena ambos os lados fazerem negociações mais altas. Com todos esses problemas, eventualmente o sistema de troca foi deixado de lado e a partir daí as pessoas começaram a fazer negócios com base em commodities. Na antiga China, África e Índia usavam conchas. No Japão, o comércio se baseava usando coco, uma espécie de arroz. Shekel era um peso específico de cevada. Ao contrário da crença da maioria das pessoas, os metais preciosos raramente foram utilizados em forma de troca fora das cidades e sociedades grandes, devido à sua escassez e dificuldade de extrair. O ouro, em particular, tem sido utilizado como forma cambial em um período curto de toda a nossa história. O dinheiro em forma de pequenas flechas de bronze foi utilizado na China, mas essa forma de dinheiro foi abandonada rapidamente por algo menos complexo. As primeiras moedas. As primeiras moedas foram criadas na Líbia, 700 anos antes de Cristo, lugar que hoje é a Turquia. Essas moedas eram marcadas previamente para mostrar quanto pesavam. Essas moedas eram feitas de eletro, uma liga de ouro e prata. Essas moedas possuíam muitas vantagens. Um exemplo, as pessoas poderiam trocar realmente o que não queriam por aquilo que elas necessitavam. As moedas eram fáceis de ser transportadas e eram uniformes. E esse tipo de intercâmbio monetário tomou conta de várias partes do mundo. Os países começaram a utilizar moedas como uma divisa para negociações no exterior. Mas com isso possuía também grandes desvantagens. Primeiro, o peso da moeda podia mudar com o passar do tempo, através do desgaste da mesma. As moedas podiam ser falsificadas e também eram muito pesadas, difícil de transportá-las em grandes quantidades. Os chineses inventaram dinheiro em papel, em forma de notas, 700 anos depois de Cristo. Naquela época, era muito difícil carregar grandes quantidades de ouro, sendo assim instituições privadas para armazenar suas moedas de ouro e prata mudaram para bilhetes e certificados em papel, chamado notas. As vantagens das notas de papel foram significativas. Era fácil de transportar devido ao peso leve
e o mercado exterior começou a utilizar muito as notas porque poderiam trocar por aquilo que deveriam e queriam adquirir. Lamentavelmente, essas notas podiam ser falsificadas. Outro grande problema é que as notas representavam uma quantidade determinada de ouro ou prata armazenados, e os fundos e instituições naquela época começaram a fabricar mais notas do que tinham em reservas de ouro e prata, o que prejudicou muito a confiança popular em instituições. Essas instituições privadas deram também lugares para bancos governamentais como reservas federais que atuavam de forma similar durante o padrão ouro. Depois da Primeira Guerra Mundial, muitos países se uniram e aderiram ao padrão ouro. Qual era a vantagem disso? Primeiramente, a maioria das pessoas estavam familiarizadas com ele. E também é um material de origem natural. Manteve a inflação sob controle e as taxas de câmbio eram fixas. E outra, as pessoas não precisavam carregar grandes quantidades de ouro, simplesmente carregavam notas que valiam de acordo com as suas reservas. Agora, vindo disso, existem também grandes desvantagens. Primeiro, todos os países só poderiam fornecer dinheiro de acordo com a quantidade fixa de ouro. Outro ponto, as transferências de dinheiro para outros países no exterior, o ouro tinha que ir junto. Além disso, todos os países deviam estar em acordo para não imprimir mais dinheiro sem razão. Como no caso de outros sistemas monetários, eventualmente alguns países começaram a abandonar o padrão ouro durante a Segunda Guerra Mundial, já que começaram a imprimir mais dinheiro e financiar projetos militares. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países se uniram para criar e desenvolver um sistema monetário. Queriam algo para fazer transações e comercializações e ainda manter as taxas de câmbio fixas. Também queriam evitar que todos os países participantes imprimissem mais dinheiro do que necessitavam. Todos concordavam que o padrão ouro era muito rígido. Em 1944, 44 países se uniram em Bretton Woods para elaborar um sistema monetário que desse vantagens a todos os países que faziam transações e acordos exteriores. Contando que os Estados Unidos possuíam 2/3 de todo o ouro no mundo, o dólar americano passou a ser oficialmente a moeda da reserva mundial. Isso significou que todas as moedas de todos os outros países baseavam-se no dólar americano, e o dólar americano respaldado no ouro. Hoje em dia já não estamos mais nesse sistema monetário, mas ainda o dólar americano é oficialmente a moeda da reserva mundial. Como resultado disso, você vai perceber que no mercado Forex, o dólar americano é a moeda mais comercializada no mundo, porque a maioria dos países tendem a negociar com ele por se tratar de uma moeda base. Agora vocês sabem por quê. Dessa reunião surgiu 2 tipos de instituições: FMI, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Os fundos monetários internacionais emprestavam dinheiro a países que necessitavam e o Banco Mundial emprestava dinheiro a países em desenvolvimento para expandir a sua infraestrutura. Este também foi um esforço com a intenção de que não imprimissem mais dinheiro. Em 1971, Richard Nixon anunciou que não aceitaria mais trocas com base no ouro e que removeria o dólar do padrão ouro. Que surpresa para o mundo, hein? Hoje em dia, a maioria dos países não tem a sua moeda baseada em um padrão de outra coisa com valor. No lugar disso, o valor das moedas são determinadas pelo volume de câmbio flutuante. Nesse tipo de câmbio flutuante, não é influenciado pelos governos, mas sim pela oferta e demanda do comércio no mercado exterior, também chamado de mercado Forex ou Foreign Exchange, dado que o valor de uma moeda é determinado com a oferta e demanda daquele ativo, e o preço pode mudar rapidamente. Nesse momento, você já deve ter conhecimento e consciência de cada uma dessas perguntas. Caso ainda tenha alguma dúvida, reveja esse vídeo e anote todas as suas respostas. Me chamo Jefferson Miranda e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!